Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Sorocaba sediou a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Sorocaba. O evento, realizado na Universidade Paulista Unip, contou com cerca de 300 pessoas, entre munícipes e profissionais da saúde, e discutiu melhorias no Sistema Único de Saúde SUS na cidade. A conferência ela foi organizada em torno de 3 eixos temáticos. O primeiro, promoção da saúde, atenção integral ao indivíduo. O segundo, financiamento do SUS, responsabilidade de cada nível de governo e alocação equitativa de recursos federais e estaduais. E terceiro, inclusão, o papel do controle social e dos movimentos sociais no SUS. Para que possamos entender e compreender este processo e como essas questões podem contribuir, quando aplicadas de maneira correta, em benefício para o usuário do sistema, com grande satisfação recebemos aqui no portal RMS News, podcast Hora da Verdade, a secretária da Saúde de Sorocaba, doutora Priscila Feliciano. Secretária, obrigado por atender o nosso convite e já nesta inicial, peço que a doutora fale sobre a importância do encontro da 10ª Conferência Municipal de Sorocaba e o impacto na vida das pessoas. Satisfação, doutora? Obrigada pela oportunidade de estar esclarecendo um pouquinho a respeito do nosso trabalho, né? A 10ª Conferência Municipal ela é muito importante porque ela que vai gerar, né, propostas e desafios para a Secretaria de Saúde desenvolver junto com os munícipes alternativas fiéis e reais da nossa realidade aí da saúde de Sorocaba. Nós contamos primeiro com uma primeira etapa que foi desencadeada no dia 31 de maio, na pré-conferência que foi realizada nas UBS, onde a gente pegou, né, a população, ela foi lá, ela teve a oportunidade de contribuir com as suas orientações ou com suas dúvidas e suas propostas. E assim, na conferência, a gente uniu todas essas propostas que foram disponibilizadas pelos usuários nas UBS no dia 31 de maio e consolidar aí numa proposta única aí para a gente dar seguimento aí, né? Como você já disse, né? A conferência ela foi realizada no dia 28 de junho. Ela teve como um tema central o SUS que queremos, saúde como direito à vida, que faz com que a gente faça uma reflexão muito importante, que o SUS ele é construído não só com o servidor, né, e nem só com a Secretaria de Saúde, e principalmente com os usuários, né, com os pacientes que utilizam esse dispositivo e também com os profissionais que atuam de fato na linha de frente com relação com a população. Secretária, o tema central da conferência foi o SUS que queremos, saúde com direito à vida. Nesse encontro é firmado um compromisso com a construção coletiva de políticas públicas de saúde para a nossa cidade. Na prática, quais são estas políticas públicas e como elas serão oferecidas, implantadas ou aperfeiçoadas dentro daquilo que já é oferecido à população? Sim, nesse encontro a gente tem um caminho com 3 eixos, né? Uma é a questão orçamentária, né? A gente tem a discussão de como a gente consegue otimizar esse recurso, esse dinheiro público. A segunda é a promoção de saúde, que é a atenção integral ao indivíduo, que é realmente a prática da vivência, né? Da realização do trabalho. E a inclusão, o papel como controle social nos movimentos sociais no SUS. Então, a gente tem esses eixos como norteadores, né? Então, cada eixo ele é importante, cada eixo, no primeiro eixo, né, que é o financiamento, a gente contou com 137 propostas, as 137 foram aprovadas tanto pelos usuários quanto pelos profissionais, 133 propostas para serem implementadas nos próximos anos, né, a partir de 2026. Com relação à promoção de saúde, a gente recebeu 79 propostas, das quais 74 foram aprovadas.
também, né, pelos delegados, participantes, né, usuários do sistema. E na terceira proposta a respeito da inclusão, foram disponibilizadas 36 propostas, delas todas aprovadas. Então, como que a gente faz? A gente pega essas propostas, a gente começa a trabalhar em cima desses segmentos para estabelecer alguns programas e alguns protocolos de saúde norteados pelo Ministério da Saúde e dando um ajuste com o que a gente consegue enquanto município, né, dependendo do equipamento populacional, como a gente consegue disponibilizar essa proposta para o usuário. Doutora, constantemente ouvimos sobre responsabilidades do poder público municipal por falta de medicamentos, cirurgia de baixa, média e alta complexidade. Dentro deste contexto e na conferência foi tratada a questão do financiamento do SUS, responsabilidade de cada nível de governo. E é sobre isso que eu quero tratar agora, abrindo espaço para que a secretária nos explique qual é a responsabilidade de cada ente federativo dentro do sistema SUS e como podemos trabalhar para que o cidadão que vá buscar o atendimento não fique tendo que analisar qual parte do corpo é de responsabilidade do prefeito, do governador ou então do presidente da República. Sim. Existem alguns níveis que são financiados, o município, né, recebe verba estadual, federal e temos a verba municipal, né, destinadas à saúde. Com relação aos equipamentos estaduais e federais, eles abrangem níveis de média e alta complexidade. O do municipal atinge baixa e média complexidade. Então, antes da gente pensar em fazer algum trabalho, alguma ação, a gente tem que pensar o que é de responsabilidade do município, responsabilidade do estado e responsabilidade da federação. Então, se a gente recebe uma verba estadual, a gente tem que aplicar para procedimentos e para unidades que a gente tenha referenciado como equipamentos estaduais, né? A gente não consegue abraçar o que é da responsabilidade do Estado. Então, tem realmente essa divergência, né? Essa dificuldade de conhecimento mesmo, de entendimento, porque é bem complexo e como você mesmo disse, é difícil a gente dividir, né, o ser humano. O ser humano é como um todo, né? É isso que a gente precisa pensar. Mas a gente tem alguns equipamentos que são estaduais, equipamentos que são federais, que a gente, enquanto município, não temos autonomia para atuar. Correto. Só para a gente simplificar na linguagem do dia a dia, eu vou no posto de saúde, ou então vou na unidade pré-hospitalar. Quando chego lá, recebo um diagnóstico. A partir daí, sou eu que tenho que sair procurando um médico ali e me constata o seguinte: você está com um problema no coração que precisa de um tratamento. Daí eu vou lá no meu catálogo, olha lá, governo federal, onde ele está? Estou sendo descontraindo um pouquinho. Onde ele está? Olha, então tchau, estou prestes a ter um infarto, vou lá para a unidade de saúde onde o governo federal atende. Não é assim. Eu queria que estou sendo descontraindo um pouquinho dentro de um assunto tão sério, mas para a doutora poder nos explicar de forma didática. Por exemplo, um paciente que sofre um acidente e tem um traumatismo craniano e que precisa de uma avaliação da neurocirurgia. É uma especialidade, uma subespecialidade da neurologia, uma neurocirurgia. Ele entra no pronto atendimento e aí ele precisa ser referenciado para hospitais que possuem neurocirurgia. Os hospitais que possuem neurocirurgia são contemplados os equipamentos estaduais. O município não tem neurocirurgia, não é de competência do município a neurocirurgia. Então, ele acaba tendo que aguardar uma vaga né, dentro da unidade, da UPH, para ser referenciado a um equipamento estadual. No caso, em Sorocaba, onde temos a referência para neurocirurgia é o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, que é o CHS, e o ADIB-Jatene, que é o Hospital Regional, que são de administração do Estado, não são de administração do município.
Outro caso, um paciente ambulatorial passou na oftalmologia, precisa de cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata, ela também é de referência, de responsabilidade do Estado. Então, ele vai aguardar uma vaga para cirurgia e aí quem faz a distribuição dessa vaga é o Estado. No caso de Sorocaba, hoje, quem administra essas distribuições de vagas é a Diretoria Regional de Sorocaba, de Saúde, DRS 16. Então, o Estado encaminha essas vagas para a DRS 16, que disponibiliza para os 48 municípios que ela gerencia, inclusive Sorocaba. Então, são particularidades que realmente eu entendo que é bem complexo mesmo. A população, de fato, ela não tem essa obrigação de saber aonde que é o recurso, mas enquanto município é importante a gente dizer que existem recursos que o município consegue atender e chegou um certo limite, aí já foge da governabilidade do município e acaba sendo de governabilidade do Estado. Doutora, vou usar uma expressão popular aqui, entenda, só para... Não é passar pano em ninguém, não. Mas vamos lá, por que o município ele não mostra quais são as suas atribuições de forma clara para que a população possa entender? E eu sei que a tua questão aqui não é política, nós estamos vendo questão técnica, mas que nós, a sociedade, possamos cobrar. Por exemplo, a gente vê deputados estaduais, deputados federais aí fazendo como se nada fosse da sua competência. E quando nós os elegemos, nós elegemos justamente para ter esse representante próximo da população. Não teria como... É lógico que nós não estamos querendo que o município fale, olha, não é responsabilidade minha, estou fora. Não é isso, né? Porque a gente sabe da responsabilidade do município também. Mas como gestor, ele pudesse mostrar para a sociedade onde está o gargalo da questão, doutora? Então, por ser um tema muito complexo e por a gente não tratar o ser humano como de forma dividida, né? A gente não consegue tratar o ser humano de uma forma fracionada, é difícil, é muito complexo esse tema para falar, não, isso daí é do Estado, não, esse o município consegue fazer. Então, a gente tenta, de alguma forma, quando há necessidade, falar, olha, isso é competência do Estado, ele está aguardando a avaliação pela regulação do Estado, não é pela regulação municipal. Então, a gente tenta, de alguma forma, esclarecer pontualmente aonde esse paciente precisa, qual é o equipamento que esse paciente precisa do recurso, né? Mas, de uma forma genérica, é um tema muito complexo, né? Então, é muito difícil o entendimento também, até mesmo gente que trabalha já, né, há muitos anos. Eu tenho esse conhecimento porque eu trabalho na rede desde 2012, mas é bem complexo para a gente até explicar para quem não é da rede, não entende o equipamento público. Mas é uma forma da gente tentar otimizar um pouco mais esses trabalhos aí, usar essas divulgações aí para a gente conseguir mostrar, né? Olha, o município faz sim, de fato, mas a gente precisa também do apoio de outras federações, né? Estadual ou até mesmo federal, para a gente dar continuidade aí ao tratamento. Não é querer passar pano na prefeitura, não, mas eu vejo que a prefeitura leva muita pancada de algo que a gente poderia ver que é em outra esfera. Daí você vê lá, muitas vezes, o governador do estado, né? É opinião política minha agora aqui, tá, doutora? Pode ficar tranquila aí. Você vê o governador do estado tranquilo, né? Os deputados, o presidente da república e tudo mais, e o município leva toda essa carga. É lógico, a população vive no município. E aí eu até vejo justamente uma questão que eu vejo ele falar nos últimos tempos, o prefeito Rodrigo Manga, sobre o pacto federativo, né, para se trabalhar as questões dentro do município. Isso é muito importante. Doutora, dentro desse contexto da 10ª conferência, para a gente entrar numa outra ação do município, eu te pergunto o seguinte: há alguma questão que você vê dentro do contexto da 10ª conferência que deve acrescentar, que não foi discutido aqui nessa nossa fala? E, aliás, quero te agradecer, porque sei que a sua
sua primeira entrevista e ela acaba sendo uma entrevista exclusiva nesse momento para o público de Sorocaba. Eu queria que você pudesse algo acrescentar dentro da questão da 10ª conferência que você acha importante colocar. A 10ª conferência ela foi muito importante porque ela uniu, né, as opiniões dos usuários juntamente com os trabalhadores, para a gente começar a desenvolver novas políticas de saúde pública para o município. Seguindo o princípio do Ministério da Saúde, a gente vai adaptar essas propostas, né, nesses princípios que o Ministério rege, para a gente tentar, de forma, como posso dizer, regional, né? Porque aqui em Sorocaba, apesar da gente ser apenas um município, Sorocaba, a gente tem mais de 700 mil habitantes e cada UBS tem sua particularidade. Cada UBS ela tem sua população específica, né? Umas atendem mais idosos, outros atendem mais jovens. Então, essa conferência ela é muito importante porque a gente une a realidade de todas as nossas UBSs, a gente começa a entender todos os nossos meios, né, de atendimento e estabelecer propostas para o nosso município mesmo, de fato, que são exequíveis, propostas que são realmente viáveis. Não adianta eu vir com uma ideia e que não é a realidade do município. Então, é nessa conferência que a gente une todas essas ideias e a gente consegue estabelecer propostas para a gente, de fato, esclarecer e, de fato, atender a nossa cidade. Correto. Doutora, agora vamos lá. Estou conversando com a doutora Priscila Feliciano, secretária da Saúde de Sorocaba. Essa entrevista é muito importante para você, porque nós vemos aí que a pauta nos últimos dias está sendo a saúde no município de Sorocaba e a secretária nos concede essa entrevista exclusiva aqui para o portal RMS News. Posto a questão sobre a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Sorocaba, agora vamos a algumas medidas práticas implantadas nessa semana pelo governo municipal por meio de sua pasta, qual a senhora é gestora, ou seja, a Secretaria da Saúde. Corujão da Saúde, quero que a doutora explique como vai funcionar, que tipos de exames serão realizados e se esta iniciativa irá de fato zerar as chamadas filas de espera no sistema e como as pessoas serão chamadas. Sim. O Corujão foi de iniciativa do nosso prefeito, né? Então, a gente começou a nortear uma forma de resolver e, de fato, a gente conseguir agregar um pouco mais para a população. Então, inicialmente, vão ser divididos em algumas etapas. Essa vai ser a primeira etapa desse processo. Nós teremos, junto com a Secretaria de Saúde, a parceria junto com a Santa Casa, que já temos contratualizado, né, alguns procedimentos. Teremos a parceria de outros hospitais privados, hospitais também, a gente está finalizando aí a parceria com outros hospitais públicos, o BOS a gente também já tem essa parceria. Então, como que vai ser? Nessa primeira etapa, a gente vai elencar os pacientes, alguns pacientes cirúrgicos, né? Para cirurgias de vesícula, cirurgias de pedra no rim, alguns pacientes da hérnia, alguns pacientes que precisam de cirurgias ginecológicas e alguns exames, né? Dentre eles a mamografia, que é muito importante para o rastreio do câncer de mama. Então, a gente vai puxar esses pacientes, a gente vai a atenção básica, eles vão fazer o contato com esse paciente, o agendamento deles para essas referências e a partir daí vão seguir com os exames pré-operatórios, cirurgias, pós-operatório e voltar de novo para a atenção básica. Né? Então, a primeira etapa é para ser concluída até o final desse ano, mas eu acredito que a gente consiga antecipar um pouco todo esse segmento. Doutora, ainda dentro dessa questão sobre retirada de pedra do rim, de vesículas e mioma, você vê que eu anotei tudo aqui, né? Tá bom? Porque é o que a gente está acompanhando no dia a dia. A prefeitura, ela tem a meta dela dentro deste ano é zerar essa fila? Na verdade, só na Santa Casa vão ser realizadas aproximadamente 700 cirurgias. Então, a meta é realmente a gente conseguir ter bastante desempenho na demanda reprimida de cirurgia de vesícula e cirurgia de pedra no rim.
Então, eu acredito que a gente tem êxito nessas duas principais demandas. Na demanda de mamografia, a gente também tem êxito. E nas cirurgias de L, cirurgias ginecológicas, a gente vai conseguir avançar bastante nesse tema. Sobre a oferta de 10 mil exames de ultrassom em diversas especialidades, como e onde eles serão realizados? O ultrassom, a gente já tem um parceiro que já tem contrato com ele, né? Então, a gente está otimizando o equipamento dele para fazer o agendamento dessa demanda aí do ultrassom. Então, eu acredito, a gente tem essa demanda de exame para ser agendada, né? Contratualizada, então acredito que até o final do ano a gente consiga uma boa resposta aí para aproximar dessa fila aí, dessa demanda reprimida. Deixa eu provocar o Tarcísio aqui agora, porque eu vi aqui sobre a questão da oftalmologia, né? Pelo que você falou, é responsabilidade do governo do estado, e entrou no Corujão aí, nesse mutirão. Fala pra gente um pouquinho sobre esse atendimento, como que vocês conseguiram trabalhar essa engenharia para atender essa população que a gente vê, né? Eu, dias atrás, inclusive, eu tô com meu óculos aqui, durante 50 anos não usei óculos e tive que começar a usar o meu óculos. E olha, eu vou te falar o seguinte, eu perdi um pouco da qualidade de vida, confesso para você, porque você sem o óculos você tinha uma visão ampla, né? E a gente vê que o óculos já é algo que vem beneficiar, mas que é uma limitação sua já. Imagine a pessoa com uma catarata, com outra doença de vista. E nós tendo aí um hospital de excelência como o BOS na cidade de Sorocaba, né? Eu creio que essa fila era para estar zerada, não era nem para existir se houvesse um pouco mais de empenho do governo do estado, que é uma das suas atribuições. Mas sem polemizar com a doutora, eu quero que você dê a solução para o nosso público, do que vai ser feito. Nessa primeira etapa foram contratualizadas mais de 10 mil consultas oftalmológicas para triagem, né? Então, os munícipes de Sorocaba vão ser contemplados com esses atendimentos, os que estão aguardando, né, já vão ser contemplados com esses atendimentos de triagem oftalmológica. Correto. Secretária, já estamos caminhando para a finalização aqui, ok? Mas só explicando o Corujão, que eu acho que é um programa que realmente impactou a cidade, porque veio no momento crítico, né? Mas que o prefeito soube usar, e a secretaria usar um mecanismo importante para atender essa demanda. De antemão aí já os parabéns pela sua iniciativa, junto atendendo essa demanda, que tenho certeza que foi um pedido aí do prefeito Rodrigo Manga, como você já disse há poucos minutos. O Corujão, ele será realizado em quantas etapas e os recursos para sua realização estão garantidos na totalidade? A priori, a gente tem programado para 3 etapas. A gente está iniciando a primeira etapa agora em julho, né? E sucessivamente os próximos programas vão ser anunciados aí no futuro, né? No futuro próximo. Então, a priori, estamos programando para 3 etapas. Ótimo. Agora é a última pergunta, aquela que vem com pimenta, ok? Eu, uma vez passando pela Bahia, me ofereceram a comida quente ou fria, eu fui na quente e era pura pimenta, então imagine só. Mas eu vou te perguntar o seguinte, nós vimos toda uma polêmica aí em torno de transparência de fila, vai, não vai, Câmara votando e tudo mais. Teve um projeto que foi votado agora. Me fale o seguinte, a Secretaria da Saúde de Sorocaba, ela é transparente nesse processo? As medidas que foram adotadas nos últimos tempos, elas vão dar essa visibilidade principalmente para o paciente? Eu, como cidadão que não estou no sistema, não preciso saber das particularidades de cada um, eu quero saber do paciente. Sim, a gente entende que não adianta somente realizar um exame ou realizar um procedimento. A gente tem que ter esse paciente em acompanhamento na nossa rede, né? Então, mesmo que ele faça o exame ou mesmo que ele faça uma cirurgia, a proposta é ele retornar para a nossa rede e dar o segmento da assistência, né? Então, a proposta é realmente essa, resolver
o paciente e não resolver apenas a demanda reprimida. E eu acho que é muito importante a gente pensar nele como um todo. Então, ele vai passar por uma cirurgia, ele finalizou a cirurgia, ele tem que voltar para a nossa rede, né? Ele tem que voltar para assistência, ele tem que voltar para atenção básica, para continuar com acompanhamento, seja anual, dependendo da idade. Então, a gente precisa retomar, né? Otimizar, na verdade, o retorno desse paciente após a realização do exame para a nossa rede e para que assim a gente consiga dar o segmento aí completo para toda a população. Doutora Priscila Feliciano, secretária da Saúde de Sorocaba, para finalizar, quero agradecer mais uma vez sua atenção com o jornalismo profissional do portal RMS News, podcast Hora da Verdade, e fica o espaço para outros esclarecimentos que avaliar importante para o nosso público. Eu peço para que todos os que estão aguardando, né, algum procedimento, algum exame, atualizem o seu cadastro na atenção básica, atualizem o seu telefone na atenção básica, porque isso vai ser de grande importância quando a gente começa, né, a hora que a gente já começou essa parte do agendamento. Então, quando a gente fizer o contato com o paciente, eles estejam com os dados cadastrais atualizados, para ser mais fácil essa comunicação. Esse agendamento, essa comunicação, né, esse contato com o paciente, ele pode ser via telefone ou via WhatsApp, tá? Está sendo feito das duas formas. Então, a importância maior é que esse paciente que está aguardando algum procedimento, ele tenha esses dados cadastrais atualizados. Grato mais uma vez, doutora Priscila Feliciano, secretária da Saúde de Sorocaba. Também agradeço à Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba, secretário Lucas Pedroso e toda a sua equipe por facilitar este contato para esclarecer nosso público sobre esta iniciativa tão importante da participação na conferência e também do Corujão da Saúde, que tenho certeza absoluta que vai beneficiar milhares de pessoas na cidade de Sorocaba. O Corujão, que teve início no dia 1º de julho, na última terça-feira, programa Corujão da Saúde, que nós vamos acompanhar bem de perto. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet.